E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a revisão de soma das atividades concomitantes, essa que foi decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu queria tratar sobre esse assunto de uma forma geral, falar sobre o que é atividades concomitantes, desde quando existe essa tese, como era o cálculo feito pelo INSS antes e como ficou decidido agora pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? Antes de mais nada, a gente precisa entender quando que começou esse assunto de atividades concomitantes. E já vou adiantando que não é algo recente não, tá? Não é uma tese que começou há alguns anos. Desde 1960, da Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS, já existiam as atividades concomitantes. Por quê? Antigamente, a regra de cálculo compreendia um período menor para fazer o cálculo. Então, consideravam ali os últimos 3 anos de contribuições do segurado. Se faltasse alguma contribuição, você poderia ir até o 4º ano e fazer um cálculo numa média num período bem pequeno, 36 meses. E o que acontece? O benefício, a aposentadoria, ela tem como objetivo refletir o padrão de vida do segurado, enquanto o segurado estava trabalhando. Então, um segurado que contribui ali sempre um valor de 1.000, por exemplo, deve ter uma aposentadoria mais próxima desse valor para manter o padrão de vida. Só que alguns segurados aproveitavam dessa possibilidade, desse período pequeno que existia antes, para contribuir em outra atividade, de outra forma, apenas nos últimos 3 meses, com o objetivo de aumentar o valor da aposentadoria. Então, de certa forma, ele acabava fraudando o objetivo, o princípio da Previdência. Foi assim que o INSS entendeu naquela época, que era uma espécie de uma fraude, você aumentar a sua contribuição e ter uma aposentadoria que não refletia o seu padrão de vida. Então, desde antigamente, já existiam regras que evitavam que essas contribuições fossem somadas. Eram regras para calcular sempre de forma diferenciada, uma segunda parcela na contribuição que foi feita de forma secundária. E isso, desde lá de trás, desde 1960 até hoje, ela vem sendo feita da mesma forma. É algo, de certa forma, defasado, porque as regras de cálculo foram mudando a ponto de que já era para ter revisto isso antes ou criado uma forma diferente de cálculo para atividade concomitante, porque já não funcionava mais como antigamente. Desde 1999, a regra de cálculo compreendia 80% de todo o período contributivo. Tecnicamente, começava em julho de 1994, mas a ideia da lei ali definitiva, da regra definitiva, era todas as contribuições do segurado. Então já não fazia mais sentido que as contribuições não fossem somadas, porque o segurado não poderia só contribuir mais ali nos últimos meses, que não faria uma diferença tão significativa na aposentadoria. Então, desde lá de trás, desde 1999, já começou a surgir a ideia da tese da soma das atividades concomitantes. Ela não é a única tese para quem tem atividades concomitantes na concessão, tá? Existem outras teses juntas, mas ela é aparentemente a mais vantajosa. Alguns casos pode ter a tese do maior proveito econômico como mais vantajosa, ou apenas do afastamento do fator previdenciário, mas são casos isolados, casos específicos. O que ficou reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça agora é a soma das atividades. Eu vou falar como o INSS fazia o cálculo e quais são as teses que poderiam ser aplicadas, e aqui ficou reconhecido pelo STJ agora, para você entender o que você tem que fazer agora no benefício do seu cliente ou o que você vai poder fazer no futuro através dessa revisão, tá bom? O que o INSS fazia? A partir de 1999, ele tinha que calcular a média de 80% dos maiores salários. Então, ele pegava a atividade mais antiga ou a que tivesse preenchido os requisitos para concessão, que é o requisito de 35 anos para homem, 30 anos para mulher, e considerava aquela como atividade principal. Em tese, não é todos os casos que o INSS fazia isso, eu já falo já. Para a atividade secundária, ele iria calcular uma parcela diferente. Ele também ia respeitar 80% dos salários entre julho de 94 até a data da DIB, daquela parcela, daquela atividade concomitante. Iria aplicar mínimo divisor se houvesse, aplicaria ainda uma proporção do tempo que ele concluiu nessa atividade em anos versus o tempo mínimo exigido para o benefício, e ainda iria aplicar o fator previdenciário se fosse aplicado, né? Se fosse uma aposentadoria com fator previdenciário obrigatório. Então, em muitos casos, como se considerava só o período daquela atividade secundária, o fator previdenciário destruía o benefício.
Então, ali tinha um valor de R$ 100, que já era tecnicamente irrisório, dependendo do valor do benefício, acabava ficando zerado por causa de uma aplicação de um fator previdenciário muito baixo. Então, o INSS apresentava os cálculos dessa forma e era assim que ele entendia, de acordo com o artigo 32 e conforme ele entendia pela IN, que deveria ser calculado o benefício. Só que não eram todos os casos que o INSS respeitava a atividade mais antiga ou aquela em que ele preencheu os benefícios. Tem casos que a gente já pegou para analisar em que o INSS considerou de menor valor. Então tinha um benefício, um período que ele contribuiu pelo mínimo e um período que ele contribuiu por praticamente o teto. O INSS considerava o mínimo na atividade principal, onde teria o maior reflexo da aposentadoria, e a atividade secundária, aquele valor no teto. Isso acabava prejudicando muitos segurados, é onde os segurados mais entram com a revisão de atividades concomitantes, é o que passaram por esse tipo de problema. Então você também tem que observar que nem sempre o INSS calcula exatamente da primeira forma que eu falei. Às vezes o INSS erra de uma forma ainda muito pior, tá certo? E o que pode ser feito? Quais são as revisões que começaram a surgir para atividade concomitante? A primeira delas é a utilização da atividade de maior proveito econômico. Então, o que você considerava? Os maiores salários. Você poderia separar aquela atividade de 2, 3 anos que tinha um salário maior ou simplesmente selecionar os maiores salários para a atividade principal e os menores salários para a atividade secundária. Essa foi uma das primeiras teses que surgiram para atividades concomitantes para tentar rebater isso que o INSS estava fazendo. A segunda era o afastamento completo da regra de cálculo da atividade secundária no sentido das proporções que deveriam ser calculadas. Não seria calculado proporção, não seria calculado mínimo divisor, não seria calculado fator previdenciário, então você só faria ali a média dos 80% dos salários e aquele resultado já corresponderia à segunda parcela. Não é uma das formas mais corretas de fazer, inclusive dessas duas formas que eu falei, o STJ já deu decisão favorável ao de maior proveito econômico em casos isolados, mas nunca deu favorável nessa segunda hipótese de afastar totalmente a regra de cálculo, tá bom? A terceira hipótese é a aplicação única do fator previdenciário. Imagina um segurado que tem 8 atividades concomitantes, em períodos diferentes, mais 8 períodos concomitantes. O INSS vai ter uma atividade principal e 7 secundárias. Ele não vai somar essas atividades, ele vai ter 7 secundárias. Então ele vai aplicar um fator previdenciário para cada uma dessas atividades. E isso acabava prejudicando muitos segurados. Então a intenção era que o período para ser considerado para o fator previdenciário é o da atividade principal e ele deveria ser aplicado o mesmo nas atividades secundárias e não um para cada atividade secundária. Isso é outra revisão que também já teve decisões positivas isoladas, tá certo? E por último, nesse mesmo exemplo, uma pessoa que tem uma atividade principal e 7 secundárias em períodos diferentes, você unificava todas as atividades secundárias em uma secundária só. Você respeitava toda a regrinha de cálculo, mesmo que desvantajosa, mas somava todas numa atividade só. Então você tinha um período inteiro ali, tecnicamente, um cálculo só, tecnicamente, em alguns casos, acabava tendo uma vantagem positiva. Nesse caso, a gente também não tem decisões favoráveis, ela vai contrário ao que o artigo 32 dizia antes da mudança da lei, então você não poderia fazer isso. Por último, a mais importante, também na maioria dos casos a mais vantajosa, a soma das atividades concomitantes. A soma ela é bem simples, ela independe do tipo de trabalho que o segurado fazia, da profissão que o segurado fazia, se ele preencheu ou não os requisitos em ambas as atividades, independe, é simplesmente a soma, observado que você não pode somar, por exemplo, um segurado que contribuiu de forma autônoma num período em que ele era segurado obrigatório como contribuinte individual ou como empregado. Você não pode contribuir de forma autônoma no período que você é empregado, essa contribuição vai ser descartada e você não vai poder utilizar isso para sua aposentadoria, tá certo? Outra possibilidade seria na utilização de salários de regime próprio. Se você traz um período de regime próprio que é concomitante com o período que você estava empregado e contribuinte para o regime geral, você não pode somar as atividades concomitantes. Os valores das contribuições do regime próprio não serão somados, tá certo? Então, nesses casos, observadas essas impossibilidades, você poderia somar todos os outros casos. Todas as contribuições que estão no CNIS do segurado, que o segurado consegue comprovar, independente do tempo, independente se cumpriu os requisitos ou não, poderiam ser somados e aí sim concluir a aposentadoria do segurado, tá certo?
Essa é uma revisão tecnicamente simples, basta você relatar detalhadamente ali quais são os salários de contribuição concomitantes do segurado, muitas vezes estão descritos na carta de concessão, você detalha eles, especifica os vínculos e pode pedir administrativamente, em alguns casos, dependendo da data, se for posterior à lei, ou você pode pedir judicialmente com base no tema 167 da TNU ou agora com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, tá certo? Se vocês precisarem de ajuda com os cálculos ou tiverem qualquer dúvida, conte com a Belli Calc. Um abraço.